Fala meus caras, tudo jóia? Vamos começar mais um screencast aqui do canal, onde eu vou gravar minha tela e mostrar pra vocês passo a passo como fazer um app, no caso um mini joguinho. Por que um mini joguinho e não um joguinho? Porque jogo da velha não é um jogo de verdade, na verdade. Vocês vão ver que o conceito de criação de jogo é muito mais complexo do que o que a gente vai fazer. A gente vai fazer basicamente uma aplicação web, utilizando o React, para criar o jogo da velha, que é uma página onde você clica e as coisas acontecem. E por que isso é diferente de um jogo? Porque um jogo real, ele envolve geralmente uma game engine, que é um motor de jogo, né, que, enfim, ele vai cuidar de uma série de coisas para você, como taxa de atualização na tela, elementos 3D, 2D, sons e uma série de coisas que são muito mais complexas. A gente vai chegar a fazer alguns deles aqui no canal, nos próximos vídeos. Porém, esse é extremamente simples, é só para mostrar como que a gente faz uma aplicação fácil, um mini-jogo fácil, utilizando React. Então, sem mais enrolações, vamos pro código. Estou aqui com o meu terminal aberto e eu vou rodar o comando do Create React App para a gente criar uma aplicação do zero. Então vamos lá, npm não, npx create React App, e eu vou chamar esse jogo de jogo da velha, tá? Ou se você quiser chamar de tic-tac-toe, é o nome em inglês, pode chamar também, não tem problema. Então vamos lá, tá criando aqui o nosso projeto, beleza, criado. Vou acessar aqui a pasta do jogo da velha e vou abrir o Visual Studio Code, o VS Code, mas você pode utilizar qualquer editor que você quiser. Deixa eu só aumentar minha fonte aqui para que todo mundo enxergue legal. Então, beleza. Vou rodar um yarn start aqui, tá? Pra gente rodar o script. E ele vai abrir no meu navegador a página inicial aqui do React. Beleza, a página rodando. Eu vou começar limpando algumas coisas aqui, tá? Desse código, né? Desse boilerplate que foi gerado aqui pra gente. Eu não preciso desse logo. Eu também não preciso desse logo aqui. Eu não preciso... A gente não vai fazer testes hoje, então eu vou apagar esse tipo de teste, vou apagar esse logo, esse SVG, Service Workers, não vou precisar também, mas deixa ele aí, porque senão ele vai... Bom, eu posso apagar aqui também, então vamos apagar, eu apago ele, só para deixar mais limpa a nossa aplicação, beleza? Que mais? Aqui eu vou parar de referenciar o Service Worker, porque eu apaguei ele, e eu vou renomear esse app de app para tic-tac-toe, ou jogo da velha. Vamos chamar de jogo da velha, vai. Não, eu vou chamar de tic-tac-toe porque todo o resto do código eu vou escrever em inglês. Então, tic-tac-toe. Beleza? Aproveitar que eu tô aqui, eu vou apagar esse index.css, porque eu vou deixar o CSS todo num lugar só. Então, eu vou apagar esse arquivo aqui também. Tá? E aqui eu vou deixar ele referenciando essa div root, porque já tá lá. E, enfim, a gente não precisa mudar isso aqui nesse momento. Agora, então, eu vou abrir o meu index.html para a gente fazer umas mudanças lá. A interface da nossa app vai estar em português, então eu vou mudar aqui para PT. O resto aqui não vou ficar mudando muito, a gente não tem mais esse logo, então eu preciso apagar. Só para deixar mais limpo, eu vou apagar essas coisas aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. Só para deixar mais limpo, beleza? E aqui eu vou chamar de jogo da velha. E eu vou apagar esse comentário aqui também e deixar o nosso HTML bem limpo. Show de bola. Tudo pronto aqui. Vamos então para a parte que interessa, que é fazer o JS, né? Fazer a parte React, que vai ser o nosso jogo em si. Só que aqui a gente tem o nosso arquivo app.js, só que a gente chamou ele de tic-tac-toe lá no index. Então eu vou renomear ele para tic-tac-toe. Vou copiar, porque eu vou chamar a mesma coisa aqui, o CSS. Beleza? E na verdade eu vou apagar todo esse CSS, porque a gente vai começar o CSS do zero. Eu já tenho um CSS que eu preparei aqui previamente, para a gente não ficar perdendo muito tempo. Então eu vou basicamente copiar e colar aqui. Deixa eu ver, aqui eu tenho que renomear. Aqui também. Aqui eu vou apagar tudo isso, na verdade. E aqui eu vou chamar de tic-tac-toe. Não tenho mais esse logo. Eu vou fechar essa abinha aqui do lado, só para deixar lado a lado. Opa! Tá? E aí a gente vai fazendo lado a lado as coisas aqui. Bom, obviamente já falhou aqui, vamos colocar alguma coisa aqui só para parar de falhar, né? Jogo da velha. Beleza, tudo funcionando. E agora a gente começa de fato a fazer o nosso app, nosso mini joguinho da velha.
Então vamos lá, eu preparei alguns slides que na verdade é só para dar uma rápida base do que a gente vai fazer. Aqui eu tenho o nosso board, né, o nosso campo onde a gente vai jogar, tá? E jogo da velha, como vocês sabem, a gente vai colocando o círculo e o xizinho e quem fizer 3 colunas, tanto na vertical, na horizontal e na diagonal, ganha. Quem fizer primeiro ganha, beleza? Acho que todo mundo conhece o jogo da velha. O que é interessante aqui, na verdade, é que a gente vai utilizar um array para representar o nosso jogo. Tá? Então a gente vai ter um array, como se fosse um array que vai de 0 a 8, como se fosse não, é exatamente isso, é um array que vai de 0 a 8, e a gente vai fazer assim, o 0, 1 e 2 está na primeira linha, 3, 4, 5 na segunda, e 6, 7, 8 na última linha, na terceira, beleza? Poxa, Catão, por que você não faz um array de array que vira uma matriz? E aí você faz, e você consegue especificar a coluna e a linha. Olha, dá pra fazer. Na verdade, dá pra fazer uma série de coisas. Dá pra fazer esse jogo todo animado, com som, com versão mobile. Dá pra viajar na maionese se você quiser fazer um jogaço da velha. Só que eu não vou fazer isso porque, primeiro, eu quero fazer uma coisa um pouco mais rápida. Se eu fizer esse vídeo com 4 horas, ninguém vai assistir, não vai ser interessante pra você. Eu respeito seu tempo. Então, eu vou fazer meio que mostrando a ideia principal. Aí, se você quiser continuar, poxa, show de bola, manda nos comentários depois se você incrementar melhor esse jogo. Então, para facilitar, eu vou fazer um array só, que vai da posição 0 até a posição 9, no caso, são 9 elementos, representando cada uma das casinhas aqui do jogo. Então, vamos voltar para o código e começar a desenhar o nosso jogo. Então, aqui no CSS, eu vou colar um CSS inicial, tá? A gente tem um reset CSS, basicamente, e aí a gente tem o nosso body, onde a gente vai colocar, onde a gente vai usar CSS Grid para fazer o alinhamento. O CSS Grid é perfeito para esse caso, porque é exatamente uma grid, né? São aqueles quadradinhos do jogo. E vou alinhar tudo no centro, tanto horizontalmente quanto verticalmente. E aí, a fonte, eu estou colocando uma fonte sem serifa. A altura, estou colocando a altura toda da tela. E estou colocando um background ligeiramente cinza. Tá? Deixa eu salvar. E olha só, já ficou tudo do jeito esperado. Fundo cinza, centralizado na tela. Show de bola. Então eu vou renomear esse spam para um H1, porque na verdade é o título, e vou colocar uma class name, né, uma classe do tipo title, vou chamá-la de title, e vou colocar tudo isso aqui dentro de uma tag main, beleza? Deixa eu salvar. Como eu vou começar a fazer muita coisa visual, eu vou voltar isso aqui para uma janela só, vou colocar na lateral e vou colocar o meu navegador na direita, tá? Porque a gente consegue ver as coisas juntos ali, beleza? Então eu tenho o meu title aqui. Eu vou criar um CSS para o title. Então, quando eu salvar, já fica um pouquinho mais bonito ali. E agora a gente vai começar a criar o board em si, beleza? Então, eu vou criar uma div aqui com uma classe chamada board. E aqui dentro eu vou colocar uma outra div com a classe cell, beleza? Por que cell? Cell em inglês significa célula. E aí eu vou colocar, sei lá, tipo um ponto aqui, só para ter algum elemento na tela. O ponto já veio parar aqui, né? Na verdade, deixa eu colocar tudo isso aqui na mesma linha. E aí eu repito ele 9 vezes. Perdi a conta. 3, 8, falta 1. Tá? Temos 9 ali. E agora a gente cria um CSS para as nossas células e para o board também. Então, o CSS do board é um CSS grid, tá? E a gente vai mandar repetir 3 vezes horizontalmente e verticalmente, com 240 pixels por 200. E eu dou um gap, né, de 1 rm, só para dar um espacinho entre eles. Já ficou espaçado aqui, não dá para ver muito legal ainda, porque o nosso céu ainda não está definido. Vamos colocar algumas coisas aqui para deixar ele mais bonito. Então, basicamente um CSS grid, tudo alinhado no centro, beleza? Com fundo branco para diferenciar do background, que é ligeiramente cinza. Deixei ele ligeiramente arredondado, aumentei o tamanho da fonte, deixei em negrito. E a cor, isso aqui é interessante, a cor é preto, só que eu coloquei... Nossa, eu cliquei aqui sem querer. A cor é preta, tá? 000. Eu coloquei 2 dígitos extras no final para fazer opacidade, que vai ficar mais ou menos ali perto de 50%, eu acho. Não, acho que um pouco menos, na verdade. Mas enfim, o ponto é que eu testei isso aqui, vai ficar legal. E eu já vou explicar por que opacidade. Por enquanto não tá fazendo sentido, mas daqui a pouquinho vocês vão entender. Na verdade, eu posso até explicar agora. A gente vai colocar uma outra cor em cada uma das células aqui, então vai dar um efeito bem legal. Você vai ver daqui a pouquinho. E por fim, o cursor pointer, né? Pra gente passar o cursor e mudar da setinha normal para aquela setinha da mãozinha pra ficar mais legal. Show de bola. Agora, em vez de usar todas essas células aqui, eu vou manter uma só e eu vou fazer um map aqui, né? Eu vou iterar em um array que a gente vai criar. Então, antes de mais nada, vamos criar esse array.
Então eu vou usar React Hooks aqui, beleza? Se você não conhece React Hooks, dá uma olhada na documentação, é show de bola. É meio que a nova forma de criar as coisas em React. E eu ando usando, eu tenho usado faz um tempinho já e tô amando, é muito massa, muito legal. Você vai ver por quê agora, caso seja a primeira vez que você esteja vendo isso. Então vamos lá, vou criar o nosso board, então eu vou chamar aqui de board e setBoard, beleza? E use state, eu não chamei ele aqui em cima, então vamos colocar ele lá. Use state, tá? Só para importar ele. Use state e o nosso valor inicial, tá? O nosso valor inicial não pode ser um array vazio, a gente precisa que já tenha 9 elementos. Para fazer isso, deixa eu até usar o... vou abrir um console do Node aqui. Tem um jeito muito legal de criar arrays com vários... um array com vários elementos, que é utilizando... Você passa um parâmetro que é um número, tá? Aqui pode ser n, pode ser qualquer coisa. Então, se eu passar 9, ele vai criar um array com 9 elementos. E aí tem uma outra propriedade chamada fill, que eu escrevi errado. É assim, fill. E aí aqui eu passo o número 1, por exemplo, ele vai preencher esse array com o número 1. Só que eu quero um array vazio, e aí é exatamente isso que ele queria pra gente. Um array com 9 espaços, com 9 strings vazias, beleza? Então eu vou copiar isso daqui, deixa eu fechar esse Node, esse console aqui do Node, e aí eu coloco aqui, tá? Só que aqui vai ficar feio colocar tudo junto, né? Vamos organizar melhor nosso código. Eu vou criar aqui uma constante chamada empty_board, e aí eu passo lá, e eu referencio ela aqui embaixo. Eu salvei aqui, tá dando erro, porque, enfim, eu não tô usando, ele tá dando umas coisas erradas, mas não se preocupem, vamos arrumar isso aqui então. Aqui eu vou fazer um map, então vamos lá, board.map. Eu vou chamar de cada elemento, eu vou chamar de item, e o segundo elemento eu preciso do index, e você já vai entender por que eu vou precisar deles. Na verdade, tá faltando um parênteses aqui. Beleza. Agora sim, eu tenho a minha função que eu quero que repita, ou seja, para cada item desse board, né, que é o nosso array, ele vai repetir e vai criar essa div, beleza? Então, em vez de ponto aqui, eu vou passar o próprio item. Opa, faltou as chaves, beleza? E como a gente está repetindo as coisas, eu preciso de uma key aqui também. Deixa eu só quebrar isso aqui em mais de uma linha para ficar melhor. Beleza, então eu vou passar aqui, e aqui a gente pode usar o próprio index, porque ele não repete. Outra coisa que eu quero também é utilizar qual que é o item aqui no CSS. Então, em vez de simplesmente chamar de cell aqui, eu vou mudar isso aqui para string com crase, né? Porque daí eu consigo... Na verdade, eu preciso de umas chaves aqui também, porque aí eu consigo passar mais um atributo, que no caso vai ser justamente o conteúdo do item. Ou seja, se esse item for a letra O ou se for a letra X, que é o que a gente vai usar, strings mesmo, se a gente for um ou outro, ele adiciona essa classe e aí a gente consegue estilizar isso aí lá no CSS. E não funcionou. O que eu fiz errado? Tá faltando fechar um parênteses aqui. Só que como eu estou retornando tudo isso daqui, eu preciso ou escrever um return ou ainda usar um parênteses aqui. Então deixa eu usar o parênteses que fica mais elegante. Salvei, beleza. Tá? Então a gente tem de novo lá o nosso array. E agora está carregando dinamicamente. O nosso array não, desculpa. A gente tem de novo o nosso quadro aqui, nosso board. E agora carregando dinamicamente, partindo desse array. Se a gente quisesse testar, a gente poderia fazer assim, ó. Eu vou comentar essa linha e eu vou criar um outro empty... board, e eu vou passar alguns elementos, tipo, travados aqui, fixos, só pra gente testar. Então, sei lá, por exemplo, O, X, deixa eu duplicar, tá bom, vou deixar assim mesmo, tá? Salvei, e olha só, ele já coloca lá, o que a gente colocar aqui vai aparecer igualzinho lá, beleza? Só pra testar se estava funcionando de fato. Então, ok, vou apagar isso aqui, vou voltar ao meu empty board, e tudo voltou a ficar branco. E agora a gente precisa lidar com o clique, né? O que acontece quando a gente clicar aqui? Então eu vou colocar aqui um evento onClick. E aqui eu chamo a função que eu vou criar, chamada handleCellClick, beleza? Só que eu vou precisar passar qual foi o index aqui. Lembra que eu falei que a gente ia precisar desse index? A gente precisa passar para a gente saber onde foi clicado. Então eu passo aqui uma função anônima, invocando essa outra função que eu vou criar aqui em cima. Const handle cellClick, recebe um index. E aí o que a gente precisa criar aqui? A gente precisa fazer com que no momento que eu
que eu clique em alguma célula, eu sete o board, ou seja, a gente vai recriar o board novamente, né? Aqui a gente vai usar um pouquinho de programação funcional, que é basicamente recriar o array, o mesmo array, mudando apenas o que foi clicado, beleza? Então vamos lá, eu vou passar aqui essa função setBoard, né? E essa função espera um novo array, que vai ser o array que a gente vai substituir aqui na nossa página. Tem algumas formas diferentes de fazer isso, tá? Uma delas é pegando o board atual e fazendo um map dele. E aí eu passo aqui novamente item e index. Na verdade eu acabei de me tocar aqui, eu estou chamando de index as duas coisas, tá? Então eu vou chamar isso aqui de item index, só pra gente diferenciar. Então, deixa eu copiar. Aqui eu vou comparar, deixa eu aumentar um pouquinho minha tela. Eu vou comparar esse item index com o index lá de cima, então, deixa eu comparar eles, index. Se eles forem o mesmo, eu marco, vamos colocar um X, depois a gente melhora isso aqui, tá? Eu coloco um X naquela posição do array, tá? Caso contrário, ele retorna o item original. Ou seja, ele vai pegar só o elemento que eu cliquei e vai mudar, todo o resto ele copia o valor original, tá? Deixa eu apagar esse espaço, deixa eu salvar. E tem alguma coisa errada, deixa eu ver, tá faltando um parênteses aqui. Deixa eu ver, isso, esse aqui vai com esse aqui. Recarrego, e aqui tem mais um também. Beleza, show de bola. Então, cliquei, e olha só, tudo começa a ficar X agora, porque foi exatamente o que eu coloquei ali. A gente precisa melhorar isso. Só que antes, lembra que eu coloquei aqui qual que era a classe? Então, isso que significa que, se eu der um inspect, quando eu estou adicionando o X... Deixa eu deixar minha tela grande e mudar isso aqui para a direita, fica mais fácil de ver. Ele está colocando a classe X aqui na própria célula, beleza? Então, isso significa que a gente pode estilizar melhor a nossa célula fazendo isso aqui, ó. Quando a célula tiver essa classe O, ela vai pegar uma cor O, que a gente não definiu ainda, e quando ela for X, ela vai pegar essa outra cor. Então, antes de mais nada, vamos definir essas cores. Eu vou colocar lá em cima, num elemento root, eu vou criar essas duas variáveis. Então eu tenho aqui essas duas cores, um azul e um vermelho, e deixa eu salvar, e olha só que massa, já está ficando tudo vermelhinho agora. Bom, a gente poderia testar o azul, simplesmente trocando aqui, e recarregando a minha página, e aí quando eu clicar, ficou um azul bem legal. Por isso que eu falei que a gente ia utilizar aquele preto com uma ligeira opacidade, porque daí, olha só, ele parece que é um azul, que na verdade é um preto, mas como ele tem um tanto de opacidade, ele parece que está numa cor azul mais escura, tá? E o mesmo aconteceu com o vermelho, né? Vamos lá de novo, olha só, parece que é um vermelho mais escuro, fica um efeito bem legal. Eu vou me estilizar mais uma coisinha aqui, eu vou criar aqui mais uma classe, que, olha só, quando a célula tiver a letra O ou a letra X, o cursor tem que mostrar aquele... Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó, tá? É o cursor de proibido, ou seja, não dá mais para clicar aqui. Por enquanto tá dando. Quando eu clico, ele realmente está chamando aquela função ainda, mas a gente vai fazer de um jeito para prevenir que isso aconteça. Beleza? Já ficou um efeito mais legal, tipo, olha, não dá mais para clicar aqui. É um pequeno detalhe, mas são os detalhes que fazem a diferença. Mais um detalhezinho que dá um efeito legal também é a gente colocar uma sombra quando essa classe não tiver nem o O, nem o X e o hover. O hover, na verdade, é quando a gente passa o cursor por cima de um elemento. Então, olha só. Quando a gente passa aqui não vai acontecer nada. Quando a gente passa em cima de um elemento que não tem o X nem o círculo, deixa eu fechar aqui. Aí ele coloca sombra pra gente dar esse efeito de, tipo, olha, é clicável. Fica um pouco animado, um pouco mais bonitinho. Eu gosto dessas coisas que melhoram a interface e a experiência do usuário, beleza? Chega de CSS, vamos fazer então o nosso JavaScript funcionar. Em vez de colocar o X aqui, eu vou criar uma variável chamada currentPlayer, beleza? Ainda não existe essa variável. Aqui a gente pode até quebrar em mais de uma linha, né? Se tiver ficando confuso para enxergar. Seguinte, vamos criar o nosso currentPlayer. É a mesma coisa que a gente fez aqui com o board, por exemplo. Então vamos lá, const currentPlayer, ou seja, qual que é o jogador atual, e set currentPlayer. Tá? Então vou usar um state novamente, use state, e eu vou passar o O por padrão, ou seja, ele é o jogador inicial, tá? Tanto faz aqui, você pode escolher um deles e colocar lá, beleza? Então ele já começou, tá? E vai ficar sempre ele, porque a gente ainda não mudou. O que a gente precisa fazer agora é mudar. A gente vai usar o set current player toda vez que alguém jogar. E quando alguém joga, nada mais é do que o nosso handle cell click, ou seja, alguém clicou,
faz o que tem que fazer, que é trocar o board, né, atualizar o board, mas tem que trocar o usuário também. Né, o usuário não, desculpa, o jogador. Então aqui a gente vai chamar o setCurrentPlayer logo depois de ter atualizado o board. Aqui existem algumas formas da gente fazer isso, tá? Eu vou fazer da forma mais simples possível pra gente não perder tempo. Se você quiser fazer de uma forma mais elegante, pode fazer. É que eu tô tentando simplificar, mas dá pra complicar isso aqui se a gente quiser. Porém, fica mais mantível, assim, fica mais... Se fosse um grande projeto, provavelmente eu ia fazer de uma forma melhor. Beleza? Então vamos lá. Ó, eu vou pegar o current player, ou seja, o jogador atual, e vou comparar ele com o X, por exemplo. Se ele for o X, né, eu vou colocar um outro valor aqui. Se não for, eu mantenho o X. Então, no caso, como só são 2 jogadores, é muito fácil entender essa lógica. Se o jogador atual é o X, eu quero retornar o círculo, no caso, a letra O. Se o jogador for a letra O, eu quero retornar o X. Basicamente, é isso. Não tem muito segredo, tá? Vamos ver se funcionou. Letra O, X, O, X. Beleza? Ele tá trocando. Só que aqui ninguém ganha, tá? O jogo acaba aqui e a gente não fez essa lógica ainda. Mas é basicamente isso. Cada hora ele coloca ele vai trocando à medida que a gente vai clicando. Só que com isso a gente acabou de criar um bug. Deixa eu recarregar minha página. Olha só, se eu clicar aqui, tá? Eu sei que eu não posso clicar aqui de novo, mas se eu clicar, as coisas ainda estão acontecendo. Então olha só, eu estou substituindo o elemento. Eu posso continuar clicando, que ele vai continuar trocando. Então a gente precisa fazer uma verificação aqui, antes de fazer qualquer coisa, para garantir que aquela posição não está ocupada por outro jogador. Então para isso a gente usa um if, que vai ser bem simples. A gente vai pegar o nosso board na posição do index, que a gente está passando como parâmetro aqui, e vai comparar. Na verdade, a gente vai ver se é diferente de elemento vazio. Se for vazio, beleza, continua executando. Se não for vazio, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente quer parar nesse momento. Ou seja, basicamente a gente quer fazer um return null. Ou seja, aqui a gente vai simplesmente retornar nada para que nada mais aconteça. E agora, olha só, não dá para clicar 2 vezes no mesmo elemento, ou seja, não dá para repetir e a gente resolveu aquele bug. Se você quiser colocar aqui, por exemplo, um console log, tipo posição ocupada, alguma coisa assim, só para você entender melhor o que está acontecendo no código, você pode, tá? E aí a gente abre o console aqui. Tá dando um erro aqui por conta do logo do PNG, eu não apaguei isso? Deixa eu ver se faltou apagar em algum lugar. Como é que chama? Logo 192. 192. Tá lá no nosso manifesto. Assim. Na verdade, eu vou apagar esse manifesto inteiro. Pronto. A gente não tem mais dor de cabeça com isso. Beleza? Ó, não tem mais erro aqui agora, tá? Quando eu clicar, tudo funcionando. Quando eu clicar de novo, ele mostra ali pra mim, posição ocupada. Tá joia? Então, se você quiser fazer dessa forma aqui, pra você ir aprendendo e entendendo melhor o que seu código faz, pode fazer. Caso contrário, simplesmente volta do jeito que estava antes, né? Dá até pra deixar em uma linha só, fica mais elegante dessa forma aqui, beleza? Eu vou manter aqui só pra deixar mais claro. Show de bola. Próximo passo, então, é finalmente verificar se alguém ganhou. E isso é a parte mais complicada, mas nem é tão complicada assim. Então vamos lá. Aqui, depois da minha função que lida com clique, eu vou criar uma outra função que eu vou chamar de check. Cara, criar nome para as coisas em programação é a coisa mais difícil que existe. Check winner. Só pela falta de um nome melhor. Não ficou tão ruim, mas tem hora que a gente pensa e sai um nome muito horrível. Vamos lá. Check winner vai verificar se alguém ganhou ou não. E se ganhou, a gente muda todo o jogo, a gente para o jogo, coloca um resultado e ainda oferece uma opção para o jogador resetar o jogo. Tudo isso a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então deixa eu voltar aqui para os meus slides. E olha só, existem 8 maneiras, estava contando aqui, 8 maneiras da gente vencer esse jogo, tá? Então olha só, deixa eu pegar esse elemento aqui, ó. A gente pode ganhar aqui, fazendo a primeira linha na horizontal, a segunda linha na horizontal, já são 2, terceira linha na horizontal, são 3 possibilidades. Aí a gente pode ganhar aqui também, fazendo aqui, né, 3 elementos na vertical, 4, 5, 6, e a gente ainda pode fazer nessa diagonal e na outra diagonal. Então são 8 possibilidades da gente ganhar, tá? Deixa eu voltar isso aqui. Então eu vou criar aqui uma constante que vai ser um array, na verdade, que são formas de vencer o jogo. Eu vou criar um array com todas as possibilidades e aí a gente compara com o board atual para ver se alguém já ganhou ou não.
Só maximizar a janela do meu editor aqui para ficar mais fácil. E eu vou criar uma constante chamada Possible Ways to Win. Eu falei, tem hora que a gente não consegue achar um nome tão bom. Mas vamos lá, isso aqui vai ser um array de arrays. Então a gente vai ter vários outros arrays aqui dentro. E aqui, olha só, eu vou pegar aqueles elementos do board que eu estava comentando nos slides, né? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar o primeiro elemento que é aqui, ó. Tá? Então eu tenho um elemento, deixa eu até pegar isso aqui, colocar aqui para ficar mais fácil. Ó, o primeiro aqui seria o 0, o 1 e o 2. A gente coloca lá o board 0, o board 1 e o board 2. Tá joia? Segundo, a gente quer esse aqui de baixo. Então é 3, 4 e 5. Vamos lá. 3, 4 e 5. E a mesma coisa para de baixo, que é 6, 7 e 8. Agora, para continuar, a gente precisa dos verticais. Então aqui no caso seria 0, 3, 6. E olhando os slides aqui fica muito mais fácil do que ficar pensando o que seria, tá? Então eu vou até colocar separado aqui para ficar mais fácil de entender. 0, 3, 6. E assim por diante. Eu vou acelerar o vídeo aqui para não perder muito tempo, beleza? E finalmente, na diagonal. Show de bola! Aqui a gente tem todas as 8 maneiras de se vencer jogo da velha. Agora o que a gente faz com esse array? Acredite se quiser, a parte mais difícil a gente já fez. Então aqui eu só vou pegar esse array novamente, Possible Ways to Win, vou fazer um for each, ou seja, eu vou iterar em cada um deles, vou chamar cada elemento de cells, porque cada elemento aqui é um outro array, tá? E aí eu vou fazer duas verificações. A primeira é se o x ganhou, a segunda é se o círculo ganhou. Então vamos lá, if... Em um mundo ideal, o JavaScript permitiria a gente fazer uma coisa mais ou menos desse tipo aqui, ó. Tá? Então, se as células forem xxx, porém, deixa eu até abrir de novo aqui o terminal para mostrar no Node como é que isso aqui funciona. Tem um erro aqui, tá? Mas é só porque a gente não terminou nossa função ainda. Eu vou abrir aqui embaixo, Node. Olha só, se eu fizer um array 1, 1, 1... desculpa, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Se eu mandar comparar, ele retorna falso. Mesmo se eu usar só 2 iguais, ele retorna falso. Tá? Agora existe uma outra forma da gente comparar os arrays, que é utilizando o every. O every é uma maneira da gente... É um loop também, né? Ele vai fazer um loop e para cada um dos elementos ele vai verificar alguma coisa, verificar se é certo ou errado. O comando todo só retorna true se todos retornarem verdadeiro, beleza? Então deixa eu facilitar aqui, olha só, eu vou chamar de 111, tá? Deixa eu limpar minha tela. E aí para every eu vou chamar, eu vou colocar um n aqui, tá? Só para referenciar essa variável. E na minha função aqui, eu vou fazer n é igual a 1. Então olha só, reexplicando o que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu estou passando uma função anônima que recebe um parâmetro n e eu comparo n com 1. Se todos os elementos aqui retornarem true nessa condição aqui, a condição inteira dessa linha retorna true. Então olha só, retorna true. Se eu colocasse 2 aqui, por exemplo, retornaria falso. Então é exatamente isso que a gente vai fazer lá embaixo. Vou apagar o resto aqui e vou fazer every. Aí para cada elemento eu vou chamar de cell. E cell eu comparo com o círculo, por exemplo. E aí eu fecho aqui. E em vez de fazer alguma coisa muito elegante aqui, eu vou simplesmente colocar um console.log dizendo o círculo venceu. Beleza? E depois eu repito tudo isso aqui para o x. Vamos testar e ver se isso aqui funciona. Já não está funcionando, já deu erro, deixa eu ver. Faltou fazer isso aqui do jeito certo. Definir uma variável que recebe uma função anônima, que é aquilo lá. E eu não estou chamando, né? O VS Code está até falando aqui que essa constante foi declarada, mas nunca foi chamada. Tem uma forma muito legal utilizando React Hooks também, que é utilizando o useEffect, tá? O useEffect é basicamente, eu vou colocar aqui embaixo. O useEffect é uma forma de você chamar alguma função toda vez antes de renderizar o board novamente. Ou seja, cada vez que você mudar alguma coisa no seu estado, ou enfim, no seu código, ele vai chamar essa função. E tem uma forma legal que é a gente passar o contexto para ele. Ou seja, eu só quero que você atualize tal coisa quando algo for disparado, ou algo for alterado na realidade. Então olha só, aqui a gente vai passar uma função, tá? E depois a gente passa um array com tudo que a gente quer que seja alterado. A função a gente já criou, é o checkWinner. Então eu vou passar aqui, opa, copiei errado, copiar certinho agora, beleza.
E o array, se eu não passar, deixa eu não passar aqui primeiro para mostrar. Tá, já está carregado. Vamos fazer alguém vencer. Ó, o círculo venceu e mostrou aqui no console, tá? Nossa, ficou muito grande esse zoom. Show de bola. A maneira correta de usar isso daqui é a gente limitar quando que isso aqui deve ser executado. E eu só quero quando o board for alterado. Se a gente não alterar o board, se eu tivesse outros eventos aqui na página, por exemplo, ele não seria chamado a menos que o board seja alterado. Então, só para testar aqui novamente, vamos fazer o X ganhar aqui agora. Beleza, X venceu. Tá joia? Tudo funcionando, show de bola. Só que eu não quero um console.log, eu quero uma coisa mais bonita, eu quero mostrar na tela e eu quero pausar o jogo depois desse momento. Então, eu vou criar mais um estado aqui, tá? Chamado winner, e aqui set winner. Tá? E eu não vou passar nada, ou seja, ele vai ser null por padrão, ninguém ganha no começo do jogo. Lá embaixo eu já começo usando então o set winner, tá? Eu vou editar as duas linhas ao mesmo tempo. Eu vou colocar set winner e passar quem foi o vencedor, no caso o O ou o X. E pronto, pelo fato da gente ter um estado agora com o vencedor, isso aqui abre uma série de possibilidades pra gente. Então, por exemplo, aqui no board eu poderia colocar se o jogo está começando ou não, né, se o jogo tá finalizado ou não. Então, eu vou colocar aqui quem que é o winner. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Se existir um winner, como o winner é null ou não, né, ele pode ter um elemento, ou ele seria null, que é o padrão, eu posso simplesmente passar dessa forma aqui, não preciso fazer comparação nem nada. Se existir um winner, significa que o jogo acabou. E aí eu vou adicionar essa classe para o CSS chamado Game Over. Caso contrário, eu não adiciono nada, deixa vazio mesmo. Aí lá no CSS, por exemplo, eu poderia colocar aqui embaixo do board um .board.gameover mudando a opacidade do board inteiro, só pra gente ter essa ideia de que o jogo foi finalizado. Então vamos lá, deixa eu fazer alguém ganhar. Fico olhando agora nas cores, né? Tudo ficou ligeiramente mais claro, né? Com opacidade de 80%. É um pequeno detalhe, né? Não faz muita diferença, mas só para deixar o nosso jogo um pouquinho mais bonito, a gente pode fazer isso. Outra coisa é que dá para continuar jogando depois que o jogo acabou. Então a gente precisa limitar isso agora lá no JavaScript, aqui no começo do nosso clique. E aqui é muito fácil. Eu vou praticamente duplicar esse if, tá? Deixa eu dar um enter. Só que em vez de fazer essa comparação, eu vou verificar se existe um winner. Se existe um winner, significa que o jogo está finalizado e eu retorno null da mesma forma. De novo, se você não quiser colocar esse console.log, você tira e deixa tudo em uma linha só. Todo esse código aqui vira 2 linhas apenas, beleza? Vamos testar. Cliquei. O jogo acabou. Se eu tentar clicar mais uma vez, ele retorna jogo finalizado. Show de bola. Tá faltando um detalhe, que é o CSS, ele ainda tá mostrando o cursor, permitindo que eu clique, né? Então, seria legal se ele mostrasse esse cursor de not allowed, assim como a gente fez em algum lugar aqui. Deixa eu achar. Aqui, ó, not allowed. Então, eu poderia colocar aqui, toda vez que uma célula estiver dentro do board com a classe GameOver, tá? Então, essa propriedade aqui seria aplicada para todos esses 3 casos. Ou quando tiver uma letra O, ou seja, alguém já jogou lá, ou a letra X, ou ainda quando uma célula estiver dentro do board com GameOver. Vamos recarregar, salvar, recarregar a página. Olha só, ó, o cursor de proibido continua funcionando aqui e não nos outros. Agora, quando eu clicar, tudo virou proibido, beleza? Vou fechar meu DevTools. E tá ficando bem legalzinho já. A gente poderia mostrar aqui embaixo uma mensagem falando quem ganhou, né? Porque fica estranho alguém vencer o jogo e a gente não mostrar o que realmente aconteceu. Então vamos lá. Aqui no final eu vou criar um footer depois dessa div. Então footer, e vou criar um elemento H2 para ficar um pouco maior a fonte. Esse H2 vai ter uma classe chamada winnerMessage. E aí aqui eu vou colocar algo como X venceu ou círculo venceu. Então aqui no caso seria só substituir por winner, tá? Então no caso winner venceu, vai mostrar círculo venceu ou o X venceu. Agora, um outro detalhezinho muito legal é que a gente poderia colocar o X ou o círculo colorido, já que a gente já tem as cores definidas lá no CSS, já está extraído por uma variável inclusive. Então vamos fazer isso. Eu vou jogar isso aqui para a linha de baixo e eu vou criar um span aqui, tá? Colocar o winner aqui, beleza? E aqui eu simplesmente coloco uma classe
chamada winner. Eu vou colocar o nome da classe exatamente com quem é o vencedor, ou seja, vai ficar a classe X ou a letra O. E agora eu posso voltar isso aqui para a linha de cima e vamos definir esse CSS aqui embaixo. Olha só, adicionei o footer, só para deixar ele centralizado. Adicionei uma mensagem, o winner message, que foi o H2 que a gente criou, e coloquei uma margem, só para ele desgrudar um pouco de cima e de baixo, porque a gente vai ter mais coisas embaixo daqui a pouquinho. E coloquei aqui o span O dentro, né, tanto daqui quanto o X, usando a cor das variáveis que a gente definiu lá no começo, para ficar azul ou vermelho. Então vamos ver, recarreguei aqui, só que ele está mostrando já lá quem venceu, mesmo antes de ter um vencedor. Ó, beleza, está funcionando, mas quando a gente começa eu preciso tirar essa mensagem. Então o footer vai ser o seguinte, eu vou criar uma regra que só quando eu tiver um winner, o footer vai ser exibido. Tá? Então eu coloco um E comercial assim, e aqui embaixo eu fecho ele. Tá? Se você quiser identar, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim. Tá? Então olha só, sumiu já, agora quando tiver um vencedor, ele aparece lá embaixo. Show de bola, tá quase finalizado, só faltam, na verdade, 2 detalhes que são adicionar um botão para recomeçar o jogo e depois mostrar se o jogo foi empatado, porque nesse momento, se a gente empatar um jogo, deixa eu ver se eu consigo não fazer errado aqui para empatar, X vai aqui, beleza, tá vendo? Olha, tá falando que o O venceu, mas ele venceu mesmo. Cara, eu não sei jogar jogo da velha. Mas vocês sabem, né? Quando ninguém ganha, deveria mostrar uma mensagem falando empatou. E a gente poderia até usar uma outra cor, tipo um cinza aqui, por exemplo. Vamos colocar primeiro o botão para recomeçar o jogo. Aqui dentro do footer mesmo, eu vou criar um button chamado recomeçar o jogo. Ou simplesmente recomeçar jogo. E aqui eu passo um evento chamado onClick, que vai chamar uma função chamada resetGame. Essa função não está definida ainda, então vamos colocar ela aqui, reset game. Eu preciso setar o current player como a letra O, por exemplo, né, para ser o primeiro jogador, ou ainda você poderia usar o winner, se você quiser, tá? Tipo, quem venceu começa jogando, poderia fazer alguma coisa do tipo. Vou setar o board passando aquele empty board, lembra que a gente criou lá no começo? Foi até bom a gente ter extraído para uma variável separada, porque aí a gente consegue utilizar aqui novamente, beleza? Então eu vou setar o board para ficar vazio e eu vou setar o winner como null, ou seja, eu não quero que ele seja mais nenhum deles. Então vamos ver se isso aqui funciona. Reset game is not defined. Deixa eu ver o que eu fiz errado. Vou especificar que é uma constante, mas não deve ser isso. Era isso. Enfim, vamos lá. Beleza, apareceu o nosso botão bem feinho aqui embaixo. Se eu clicar em recomeçar, ele começa novamente. Começar o jogo. Vamos estilizar esse botão, só para deixar ele mais elegante. Já tinha algumas coisas preparadas aqui, tá? Basicamente deixando o botão mais bonitão, tá? Com um fundo verde. Esse verde aqui eu poderia extrair também para uma variável. Vamos chamar de green, simplesmente green, beleza? Continua funcionando, beleza? Clico em recomeçar, só para garantir que está funcionando. Show de bola! Para finalizar, falta a verificação de empate. Então, muito simples. Olha só, toda vez que a gente verifica se alguém ganhou, a gente poderia colocar uma condição, uma verificação extra aqui embaixo, verificando se o jogo está empatado. E aí, olha só o que a gente pode fazer. Tá? Então, eu poderia até extrair isso aqui, por exemplo, check draw, que draw em inglês significa empate, né? Então, vou chamar essa função de check draw, e aí eu crio ela aqui. E ela nada mais é do que um if, verificando se todos os elementos, então de novo eu vou usar o every, todos os elementos do board, vou chamar de cell, na verdade eu estava chamando de item, né? Ficou meio confuso isso, cell e items, o ideal seria chamar tudo da mesma coisa, mas eu vou chamar de items aqui. O que eu preciso fazer aqui é verificar se eles são todos diferentes de vazio. Por que isso? Porque se ele chegou nesse ponto, aqui tá faltando uma setinha, se ele chegou nesse ponto aqui, tá? Ele verificou se teve um ganhador. Se o board, se o nosso jogo tiver totalmente preenchido e não tiver um vencedor, ele vai cair nessa verificação. E aí, nessa verificação, deixa eu colocar aqui, a gente tem que definir aqui que foi empate.
tá? De novo, a gente vai verificar todos os elementos do board. Se todos estiverem preenchidos, e para a gente saber se está preenchido, eu poderia verificar se inclui o X ou o círculo, né, a letra O. Mas no caso é mais fácil verificar se é diferente de vazio. Se todos eles forem diferentes de vazio, ou seja, se todos eles tiverem alguma coisa preenchida, significa que todo mundo já jogou todas as possibilidades e ninguém ganhou, e é por isso que a gente sabe que empatou. Beleza? Então, aqui existem mais de uma forma, existem N formas de fazer isso aqui, mas eu vou fazer do jeito mais prático aqui, que é setar winner como letra E, de empate, beleza? Ou a letra D, se você quisesse, de draw, tá? Dessa forma aqui, vou deixar aí. Dessa forma aqui a gente saberia que quem ganhou foi a letra E, né? Deu empate. E aí não teve winner, no caso. Dessa forma a gente consegue verificar o winner, na verdade esse aqui, né? O nosso estado, o nosso winner que está no nosso estado, se ele tem a letra E, e a gente consegue fazer outras coisas. Por exemplo, aqui no footer, mudar esse H2, né? Eu poderia verificar, por exemplo, algo assim. Winner, se ele é igual a empate, eu quero fazer alguma coisa, caso contrário, eu quero fazer outra, né? Então, esse outro, na verdade, é justamente o que já está aqui. Deixa eu alinhar. E se for empate, eu vou duplicar isso aqui. Vou apagar isso aqui, vou colocar aqui, empatou, beleza? E aí a gente pode inclusive criar mais uma cor lá, que seria a cor do empate. Então eu vou colocar aqui letra E, e vou colocar um tom de cinza, que pode ser o 777. E aí lá embaixo eu também preciso me referenciar, não é aqui e aqui, né? Então quando o vencedor for a letra E, eu troco letra E, eu troco pela cor E, tá? Só antes da gente continuar aqui, lá no começo eu tinha colocado, o meu winner como use state sem passar nada. Eu descobri que, na verdade aqui no meu Chrome Tools, deixa eu recarregar, olha só, quando a gente tem, quando a gente não passa nada, ele define como undefined. Então, só pra gente evitar problemas, eu vou colocar null, beleza? Só pra gente ter consistência nas coisas que a gente tá fazendo. Ou seja, eu não quero realmente que ele tenha um estado inicial. Eu quero que seja null e não undefined, porque a gente sabe, né? JavaScript tem esses detalhezinhos e null não é exatamente a mesma coisa que undefined. Então, beleza, deixa eu testar o draw agora. Então, vai carregar mais uma vez, só por garantia. Deixa eu tentar fazer um draw aqui. Aqui. Empatou. Beleza? Então tá funcionando. Mudou a cor, né? Colocou o 777 que a gente colocou lá no CSS. Se a gente fizer com que o azul ganhe, por exemplo, mostra em azul. Se a gente fizer com que o vermelho ganhe, mostra em vermelho. Tudo funcionando perfeitamente, inclusive empatado, com o botão de reset do jogo, com tudo perfeitamente funcionando. Então é isso, meus caros, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui da gente fazendo o jogo da velha. Me manda aqui nos comentários, por favor, o seu feedback, se você curtiu esse tipo de vídeo. A minha ideia é começar a postar mais vídeos sobre JavaScript e principalmente sobre React também. E também, de vez em quando, fazer alguns joguinhos desse tipo. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo, se inscreve no canal, vai ter bastante conteúdo daqui pra frente. E me manda seu feedback nos comentários, me manda se você fez, manda o link do CodePen, ou seja, o lugar onde você vai rodar seu app, manda aí pra mim, pra gente trocar uma ideia sobre o assunto, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado, que tenha lhe sido útil, e eu te vejo na próxima vez. Um grande abraço, até mais!